Olá, boa noite. Vamos iniciar aqui mais uma live aqui nossa, né? A gente tem feito aí, inclusive em dia diferente do normal, já que geralmente nós fazemos todas as quarta-feiras a nossa live, que é o nosso programado Censo, pela 104.9, né, Cruz das Armas FM. E nós temos feito isso desde há muito tempo, mas agora com o processo do coronavírus, nós não temos efetivado a nossa live lá diretamente da 104.9. Então nós temos utilizado aqui esse espaço, e é por esse espaço que nós temos mantido aí as nossas conversas semanais, as nossas conversas das quarta-feiras. E hoje, geralmente, eu inicio o programa, né, fazendo as nossas homenagens àqueles que foram antes de nós, né, em razão da pandemia, em razão, né, de estar na frente do trabalho, né? E geralmente eu trago aqui os nossos profissionais de enfermagem, né, que têm sido aí os mais atingidos, né, por esta pandemia. E para homenageá-los, eu não poderia deixar de... Geralmente a gente traz o nome, a gente traz, né, informações mais apuradas, informações mais precisas sobre cada um desses, né, que a gente tem homenageado ao longo dos vários programas nossos. Mas dada a constância muito grande desses acontecimentos atualmente, nós vamos prestar uma homenagem a todos os profissionais, de forma que, com um único gesto, a gente possa homenagear a todos aqueles que pereceram essa semana, que deram suas vidas, né, que perderam suas vidas na luta aí, combatendo aí esse vírus, né, que tem assolado o mundo inteiro e que tem atingido aí em cheio os profissionais de enfermagem. São muitos, né? Nós já chegamos a 56, o Observatório Ana Nery, da nossa página na internet, Coletivo Ana Nery, já nos levou a 56 profissionais que pereceram nessa luta, e a gente tem dificuldade, inclusive, de fazer o acompanhamento, às vezes por falta de dados, às vezes por dados incompletos, às vezes sem nome. A gente acredita que esse número seja muito maior, né? Razão pela qual a gente tem aí um número maior sem estar sendo contabilizado, sem que, de fato, a gente tenha tomado ciência de quantos, na verdade, são os atingidos, né? A COFEN está fazendo isso, outras instituições também estão fazendo, mas a verdade é que nós estamos buscando também fazer esse levantamento de dados. Para homenagear nossos queridos, nossos colegas que já foram, nós vamos fazer aqui uma deferência ao Pai Nosso, que eu acho que é uma oração universal. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pronto, essa é a nossa homenagem, né, o nosso desejo, né, que o Pai Eterno dê a cada um um lugar merecido, um lugar que possa, né, que a gente possa esperar em Deus que cada um receba a oportunidade de estar ao lado dele no paraíso eterno. Essa semana nós tivemos aqui a notícia de que a presidente do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, doutora Renata Ramalho, foi acometida pelo Covid-19, né, e está convalescendo ainda da doença. A gente ora para que a vida dela, a saúde dela se restabeleça. Ontem nós mantivemos contato com ela e recebemos a informação de que ela está melhor, está se recuperando bem desse processo virótico. Foi uma notícia que chegou para nós, né? Nós noticiamos essa notícia em primeira mão, depois os portais todos de João Pessoa tomaram conta dessa notícia, porque de fato é um dado importante, porque é um dado que a sociedade paraibana inteira, né, inclusive os profissionais de enfermagem, eles terminam também sendo diretamente impactados por essas informações. Então a doutora Renata, tranquilizando toda a comunidade acadêmica da enfermagem paraibana, a doutora Renata encontra-se bem, né, já está terminando o período de quarentena dela. Ela testou positivo de 16, quando fez o teste, e nós já estamos aí no dia 24, portanto o período de quarentena dela já está acabando. E a gente continua orando a Deus que dê tudo certo, que ela se recupere rapidamente e que possa voltar às atividades. No mesmo instante, nós também ficamos sabendo que alguns outros profissionais, né, que trabalham para o Conselho de Enfermagem, alguns empregados do Conselho de Enfermagem, apresentaram sintomas. Teve um dos casos foi confirmado e outros casos continuam em análise e em estudo. Bom, a gente tem iniciado os outros programas, nós temos iniciado trazendo um panorama geral, né, da Covid-19, né, no Brasil, especialmente no Brasil. Queria agradecer a minha querida amiga, a enfermeira Fabiola, que está nos acompanhando. Muito grato pela sua participação, pelo seu acompanhamento. Você tem sido uma pessoa que tem acompanhado aqui o nosso programa, nossas lives, as nossas transmissões, tem inclusive interagido conosco e a gente agradece, né, a sua interação, e a gente agradece muito a sua interação aqui no programa. A gente tem enfrentado dificuldades em fazer o programa, porque às vezes a tecnologia não tem ajudado muito, né? A gente sabe disso, inclusive de fazer as lives. O nosso programa é um programa de entrevista, essencialmente um programa de entrevistas, onde a gente fazemos, a partir das entrevistas, nós fazemos debates, e nós não estamos conseguindo fazer as entrevistas em razão do distanciamento social, em razão da pandemia. Nós não estamos conseguindo fazer as entrevistas, portanto, a gente tem feito a opção pela possibilidade de fazer as lives. Então as lives têm sido a nossa grande aliada nesse processo. Eu ainda não estou fazendo as entrevistas por lives, né? É possível fazer isso, existe tecnologia disponível para isso, mas nós vamos com certeza
fazer isso mais adiante, vamos nos preparar para fazer isso. A Fabíola coloca muito bem aqui, inclusive o coletivo Ananeri emitiu uma nota de pesar do nosso querido Cláudio, né, o técnico de enfermagem, que é a primeira vítima da enfermagem aqui na Paraíba, e a gente espera que não tenha mais vítima, né, porque é muito triste para a nossa profissão, é uma das profissões que tem, de fato, sido duramente penalizado. Nós temos tido o maior número de baixa entre as profissões que trabalham na saúde, a enfermagem é que tem tido o maior número de baixas. Além disso, nós não estamos assistindo por parte dos representantes do Estado uma valorização da categoria, a valorização dos profissionais de enfermagem, a valorização que eles merecem, né? Nós estamos conduzindo uma pesquisa, inclusive a gente pede a quem está nos escutando que não respondeu a pesquisa ainda, que faça essa pesquisa, que responda essa pesquisa, porque essa pesquisa está instrumentalizando, né, vai depois trabalhar os dados colhidos dessa pesquisa, que já conta com mais de 200, né, pessoas que já responderam. E nessa pesquisa nós estamos vendo que a grande parte, né, mais de 70% dos profissionais de enfermagem ainda não recebem o chamado adicional noturno, né? Cerca de 40% dos profissionais de enfermagem não recebem insalubridade, né? Quanto à questão de repouso, nós tivemos diversos problemas de repouso, inclusive aqui na capital, onde nós inclusive fizemos matéria lá no nosso portal, no Enfermagem News. Depois quem quiser ir ver lá, tem uma matéria específica sobre condições de trabalho. Então nós temos muitos lugares onde as condições de trabalho não têm sido as melhores. E quando a gente fala de condições de trabalho, nós temos questões relacionadas, por exemplo, à alimentação, questões relacionadas à alimentação, questões relacionadas ao repouso, né? Estamos tendo uma dificuldade enorme de trabalhar, né, de receber os EPIs, que é a obrigação do poder público, é a obrigação dos empresários da saúde e do poder público. Distribuir os EPIs de qualidade, EPIs com certificado, né, certificado de qualidade, EPIs que de fato que faça as barreiras de contenção, né, EPIs que de fato atenda à necessidade e que de fato proteja essa massa de trabalhadores. Uma massa de trabalhadores numerosa, né, que a gente está vendo, todos os dias nós estamos conversando sobre isso, estão desassistidos do poder público. O poder público não tem dado o devido valor a essa categoria, né? Então, tem profissionais com salários baixíssimos, né? Os salários são baixíssimos, nós estamos vendo os salários aí, inúmeros profissionais recebendo abaixo de R$1.000, porque tem salário de R$1.045, e quando for o desconto do INSS, o salário fica abaixo de R$1.000, né? Enfermeiros ganhando cerca de R$1.300 a R$1.500, porque tem um salário de R$1.500, e esse salário baixo de R$1.500, não recebe esse R$1.500, porque terminam tendo que pagar aí o INSS. Quando faz o desconto do INSS, os R$1.500 passa a ser R$1.300, R$1.350, R$1.280, depende da alíquota cobrada. E depende de para que tipo de serviço ele trabalha. Então a gente tem que ter toda essa sistemática, né, que envolve esses profissionais e que não estão sendo reconhecidos. Nós temos tido uma luta grande, enviando cartas para deputados, né? Nós temos enviado carta para deputados, enviado carta para vereadores, nós temos pedido aos vereadores que têm a maior proximidade para que aprovem projetos de lei, projeto indicativo de lei, né, que garanta, pelo menos a todos os profissionais de enfermagem, uma gratificação de 40%, que já é previsto em lei, 40% de insalubridade. Né? Nós temos lutas que são lutas históricas, né, com 10 anos de luta, 20 anos de luta, que é a luta do piso salarial, a luta da jornada de 30 horas, né? A gente sabe, e aí eu faço diretamente aqui, a doutora Fabíola, que está nos acompanhando e que é gerente de distrito, sabe disso. Nós temos um enfermeiro que faz 30 horas
na atenção básica, mas os técnicos de enfermagem terminam não fazendo 30 horas, precisa ver uma solução para isso, porque os técnicos de enfermagem continuam trabalhando 40 horas. Vi essa semana um edital da Prefeitura Municipal de Capim, uma cidade que teve lá aprovadas 30 horas. Eu digo que eu acompanhei na Câmara Municipal de Capim, no dia da aprovação das 30 horas, nós estávamos lá, foi aprovado 30 horas para profissional de enfermagem, vi o prefeito fazendo um edital com 40 horas, nós vamos estar essa semana mandando um ofício, né? Em nome do coletivo da NERA, vamos estar mandando um ofício cobrando que seja cumprida as 30 horas semanais. Então as demandas são grandes, são demais as demandas e a gente não tem muito como resolver o problema. Estamos aqui tendo a companhia de alguns colegas que estão nos acompanhando aqui. Eu já falei da Fabíola que está nos acompanhando, né? Maria José de Souza, meu grande abraço, Maria, saudade de você. Nós trabalhamos juntos durante muito tempo no Hospital de São Ramalho. No Hospital de São Ramalho, eu trabalhei 20 anos. Fabíola diz assim: lamentável a morte do primeiro profissional de saúde na Paraíba, um técnico, é verdade, lamentável. E obrigado pela lembrança e o abraço. Meu querido Marival Alcioli de Souza, lá na rádio, lá no do João Pessoa Noticia.com, muito obrigado. Muito obrigado, já fui inclusive entrevistado pela sua comunicação lá, pela sua rede de comunicação. Inclusive nós falamos muito sobre o processo histórico que envolve os remanescentes quilombolas. Depois, quem quiser, é só ir lá na nossa página no YouTube. Lembrando da página no YouTube, dizer que o nosso programa, ele é transmitido também através do YouTube. Quem quiser depois pode ir lá no YouTube rever o programa, né? Então, também pela Rádio Zumbi dos Palmares JP, manda um abraço aí para o nosso querido Mozart e para o nosso querido Dalmo Oliveira, que faz a retransmissão na sua reprograma lá na Rádio Zumbi JP, né? Faz a retransmissão do programa. E tem transmissão também às quarta-feiras, a partir das 20 horas, na 104.9 Cruz das Armas FM. Então nós estamos nesses canais. Além de aqui, é claro, no canal no YouTube, no canal do Edson Gomes, aqui na fanpage do Edson Gomes no YouTube. E o nosso muito obrigado a Martiniano, né, que também está nos acompanhando, Martiniano Lima, lá no Rangel, fazendo aqui a sua companhia. Fica obrigado, pode fazer aqui sua participação, caso queira participar. Nossa querida Cláudia Bezerra, que é uma profissional de enfermagem lá da cidade do Sumé, que a gente tem uma grande admiração. Ela é um expoente da enfermagem lá, inclusive é uma pessoa bem quista, uma pessoa que exerce uma importante liderança lá na cidade de Sumé, e que os profissionais de enfermagem devem todos ficarem de olho nessa profissional, no sentido de que, se ela sendo candidatas, inclusive, né, há a possibilidade dela ser candidata a vereadora na cidade de Sumé, que ela possa representar os profissionais de enfermagem e obter desses profissionais de enfermagem em Sumé os votos, né, caso ela precise. A gente sabe que a campanha ainda não começou, estamos num período ainda de pré-campanha. Tomara que ela se firme como candidata e que, de fato, os profissionais de enfermagem, os profissionais de saúde, de um modo geral, da cidade de Sumé, já tem um nome à disposição aí, quem pode confiar, um nome que tem ido à luta, né, que tem defendido a categoria nos diversos espaços em que tem acesso. É óbvio que, estando na Câmara Municipal dos Vereadores, o acesso vai ser maior, o acesso à imprensa, né, imprensa local, o acesso à prefeitura, o acesso aos órgãos, né, da saúde na cidade. Então é importante que os profissionais de saúde da cidade de Sumé tenham em Cláudia Bezerra uma liderança para defender aí as suas demandas. Já procurá-la, fazer conversas, né? Já conversar, saber os posicionamentos dela em relação a temas variados, em relação a temas relacionados ao município, né? O pessoal que é das redes de imprensa aí, dos portais, do portal do Cariri em Ação, etc., procura lá a Cláudia, faz lá as entrevistas, procura ela, procura saber essa profissional, que ela tem aí um cabedal, né, de conhecimento bom
para partilhar com vocês e para partilhar com a categoria de modo geral. Dizer a todos vocês que hoje, 23 de abril, é o dia internacional do livro, né? O livro é aquele, como dizia Mário Quintana, é aquele que mesmo você estando só, você está na companhia de um livro, né? Então a gente também, como autor, nós temos 2 livros publicados, né? A gente tem nós como autores também agradecemos aí os nossos leitores, aquele que nos acompanha. Marival Aciolo diz assim: você é um herói, demais tudo você vence naquele que ele fortalece. Pois é, uma frase aí retirada aí com os limites da Bíblia, né? Você vence com aquele que lhe fortalece. Heróis são os meus colegas profissionais de enfermagem, heróis que não têm capas, heróis que precisam de EPI, heróis que não usam máscara, como o Homem de Ferro, como o Batman, né? Como o Homem-Aranha. Eles precisam de máscara para respirar melhor. Heróis que não têm chapéu, como Indiana Jones, mas que precisam de gorro para se proteger. Heróis que não têm capas, como o Super-Homem tem, como o Super-Homem e como o Batman, mas que precisa de capote para se proteger. Então são heróis na frente de batalha, mas precisa que o poder público entenda isso. Muito obrigado ao meu amigo Mário Vaciolo pela deferência aí do herói, hein? Todos nós somos heróis do dia a dia. E a Cláudia Bezerra coloca assim: vamos lutar por um salário melhor para a saúde. É verdade, eu acho que é uma luta que toda saúde, todo profissional de saúde, especialmente os profissionais de enfermagem, eu digo os profissionais de enfermagem que são uma massa de profissionais. Nós somos na Paraíba mais de 40.200 profissionais, né? Nós temos aí nós somos técnicos auxiliares de enfermagem, mais de 27.000 profissionais. Então a gente precisa entender isso, e a partir desse entendimento a gente precisa ir para a luta, a gente precisa ver, né, quais os canais nós devemos utilizar para nós chegarmos a esses objetivos, né? Queria trazer aqui também, essa semana nós tivemos, aliás, nós estamos ainda aqui, entrei na questão diretamente dos profissionais de enfermagem, fazendo uma homenagem, e eu queria ver agora também, trazer para vocês aí, atualizar os boletins aí sobre o coronavírus, né? Cada dia mais eu tenho me preocupado, né, com a comunidade em geral, sobretudo com as minhas comunidades aqui no Cristo Redentor, Comunidade Bela Vista, Vale das Palmeiras, né? Aqui, Jardim Itabaiana, Jardim Bom Samaritano. A gente sabe que se o coronavírus invadir as comunidades, o controle é muito difícil. Vai ser uma mortandade grande. E a gente não quer isso para nossas comunidades. Nós não queremos perder nossos amigos da comunidade, né? O que a gente quer é que eles tenham vida plena, vida melhor, que o poder público chegue até eles, que o poder público consiga socorrê-los. Então, dados publicados hoje, dia 23 de 4, nós já registramos no Brasil 49.492 casos, isso até às 17 horas. 17 horas para cá, esse número já alterou. Nós já temos no Brasil 3.313 óbitos, né? E desse total, né, dos 49.439, nós temos 26.576 curados. Esses 26.576 curados, grande parte deles nem chegaram ao hospital, eles foram, de certa forma, diagnosticados, fizeram o teste rápido, são profissionais que foram afastados das funções, etc, né? Dados dão conta que nós já temos, só na Paraíba, mais de 200 profissionais de saúde afastados, né? São Paulo tem mais de 800, Rio de Janeiro tem mais de 800. Então nós temos um número enorme de profissionais afastados que, de algum modo, estão, mesmo alguns que não chegou o resultado ainda, mas foram contaminados, estão contaminados com o coronavírus. O dado curioso, né, e muito triste para nós hoje do Brasil,
é que nas últimas 24 horas nós tivemos 407 mortes, né? Você imagine o que é 407 pessoas mortas. Se tem ideia, né, para a gente ter para a gente conseguir visualizar, um ônibus leva 49 pessoas sentadas. Um ônibus cheio leva cerca de 100 pessoas. Um ônibus de Mangabeiras lotado de cerca de 100 pessoas. Imagina aí um ônibus, 4 ônibus, né, mais de 4 ônibus, né, falando assim, né, em grosso modo, para quem está no ouvindo possa entender, mais de 4 ônibus lotados, Mangabeira, 18 horas, é o total de gente que morreram, foram a óbito em razão da Covid-19, só nas últimas 24 horas. Gravoso disso é que aí tem gente dizendo que não é nada, que é só uma gripezinha, que tudo vai passar rapidamente, né? Eu vi hoje vídeos, pessoas mostrando hospitais que não tinha ninguém sendo atendido, que hospitais estavam lá e que era tudo mentira. Bom, eu acho, às vezes, a gente precisa ter até responsabilidade, né, naquilo que a gente fala, sobretudo naquilo que a gente fala e coloca na internet, porque vai atingir não a mim, nem as pessoas que têm a consciência disso, mas vai atingir o pequeno, aquele que muitas vezes não tem consciência de que, de fato, o coronavírus é um vírus mortal e que tem agravado a vida de muita gente, né? Nós tivemos aqui o presidente do Conselho Regional de Medicina, nós tivemos aqui a presidente do Conselho Regional de Enfermagem, né? Autoridades de saúde que foram contaminadas pelo coronavírus. Imagine o cidadão comum, aquele que muitas vezes não tem nenhum conhecimento do caso. A Paraíba registrou de ontem para cá, né, nós temos os dados atualizados da Paraíba, nós temos 386 casos confirmados no nosso, né, o último boletim que nós tivemos acesso, são 386 casos confirmados, né, 116 casos recuperados, nós temos 44 óbitos e nós temos 1.274 casos descartados, ou seja, casos que alguns deles podem ter sido coronavírus, mas que não foram confirmados através dos testes realizados. Os testes têm uns laços temporais, né? Tem teste que só atesta se o cara tiver 10 dias, outro só atesta até 5 dias, aí tem que fazer outro teste se for acima de 10 dias, enfim. Tem uns problemas técnicos que esses testes terminam, muitas das vezes, não tendo o resultado esperado, né? Nós tivemos também essa semana, nós queria aqui diretamente agradecer a Cagepa, né, a Companhia de Água e Esgoto da Paraíba. Nós fizemos um apelo, né, para que ela fizesse a manutenção do esgoto lá no cruzamento da Rua Espanha com a Rua Fernando Cunha Lima, no conjunto Bela Vista. O esgoto estava correndo a céu aberto e eu passei hoje lá para verificar isso, passei de carro para verificar essa situação e comprovei que a situação já tinha sido resolvida. Então a gente agradece aqui a Cagepa a destreza com que resolveu o problema. Fizemos uma solicitação também através de vídeo, né, à Prefeitura de João Pessoa, né, inclusive a doutora Fabíola disse que ia informar a diretora do Distrito Sanitário sobre o matagal está tomando conta da unidade de saúde, a unidade básica de saúde Lindo Vidas, lá no conjunto Bela Vista. Então todo o entorno da Lindo Vidas está tomado pelo mato, de forma que o mato já tem passando da altura da janela, né? Nós colocamos inclusive no vídeo nós mostramos a filmagem, como é que está a situação. Para além disso, dos lados da unidade básica de saúde tem acúmulo de lixo, né? O que a gente pediu à população, e a gente pede à população, principalmente os que têm acesso a esse vídeo, encarecidamente, que não coloque lixo, né, ali nas proximidades da escola Agostinho Fonseca Neto,
Aproveito mais uma vez para dizer aqui que a população do Conjunto Bela Vista, da comunidade Bela Vista, aguarda ansiosa que o prefeito de João Pessoa faça a entrega daquele aparelho educacional. Estamos há 2 anos sem funcionar, o prefeito fechou aquela escola para fazer uma reforma e até a data de hoje a escola não voltou para a comunidade, não voltou. E as crianças estão sofrendo muito, né, no período de aula, porque tem que subir a ladeira para ir lá para o Birajara, e é muito distante. Imagine, né, que a pessoa tem uma escola perto de casa e a escola está fechada já por mais de 2 anos. Essa escola, só para vocês terem ideia, tinha a inauguração prevista para julho de 2019. Nós estamos chegando a julho de 2020 e nenhum sinal de reabertura daquele aparelho educacional. Então a gente pede ao prefeito também que trabalhe para entregar aquela escola à comunidade. Ainda aproveitando a questão do Bela Vista, nós tivemos a praça que falta ser concluída, que precisa concluir. A gente sabe da problemática do coronavírus, a gente sabe da problemática que se tem enfrentado para dar conta ao coronavírus, mas a gente sabe que a equipe que trabalha na praça não trabalha com coronavírus. Então precisa o prefeito dar uma resposta aos nossos moradores, aos moradores da comunidade, sobre a conclusão da praça. Simplesmente não pode largar a praça sem ela ser concluída. Então vamos voltar, prefeito de João Pessoa, a concluir a praça lá do Conjunto Bela Vista, né? Concluir a praça, dar um nome àquela praça, fazer a inauguração. O senhor tem todo o direito de fazer a inauguração daquela praça, mas precisa ser concluída a praça do Conjunto Bela Vista. E, sobretudo, mandar, né, fazer a retirada do entulho de uma rua que tem ao lado da praça. Tem muito entulho, tem entulho nessa rua lá da praça, entulho ao lado da unidade básica de saúde e o mato tomando conta da unidade básica de saúde. Então tem muito trabalho na cidade de João Pessoa para ser feito. O prefeito está dormindo em berço esplêndido, precisa botar a equipe para trabalhar, porque esse ano tem eleição, prefeito. E olhe, nesse ano tem eleição, o senhor vai apresentar um candidato. O senhor não pode apresentar um candidato com a cidade da maneira que está, com escola fechada, né, com praças abandonadas, com posto de unidade de saúde abandonado. Então precisa dar vazão a isso. Uma notícia boa, não sei se boa, mas entre aspas, é uma notícia, né, que pode ser boa, é que a Feira do Produtor, organizada pela Empresa Paraibana de Pesquisa e Extensão Rural e Regularização Fundiária, vinculada à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca, volta a funcionar nessa sexta-feira. Então, amanhã, quem costumava fazer a feira, lá na Feira de Produtos Orgânicos, lá perto do Forroque, né, na BR-230, a feira voltou a funcionar, volta a funcionar amanhã, depois de mais de 30 dias aí sem funcionamento em razão do coronavírus, em razão aí da pandemia que tem aí, digamos, retirado de circulação, né, uma gama de serviços que não são considerados serviços essenciais. As próximas semanas, né, a partir de segunda-feira, nós vamos ver aí diversas atividades sendo reabertas, há um cronograma de atividade para ser reaberto. O que a gente vai ver também, não se espante, é aumentar o número de contaminados e o número de mortes. Natural em razão da quantidade de gente que vai à rua. Quanto mais gente à rua, mais gente contaminada. Quanto mais gente contaminada, maior o número de mortes, né? Lembrando que a Paraíba é um dos estados que tem o maior índice de mortalidade. A gente sabe que esse índice de mortalidade, como a gente analisa, que é o número de casos de morte pelo número de casos confirmados, né? Então, o número de casos de morte pelo número de casos confirmados, a gente sabe que esse número não é real, a gente sabe que o número na Paraíba é mais baixo, mas o que a gente tem em termos de número é
uma taxa de 13, alguma coisa, e tem dia que chega a 14, tem dia que fica 13, tem dia que chega a 12, oscila entre 13 e 14 na maioria dos dias, em razão do baixo número de testagem, da baixa testagem. Então a gente está vendo agora, né, que o governo começou a distribuir, começou a distribuir os exames para os estados e para os municípios, vai começar uma testagem maior e a gente vai ver que esse número, né, que essa taxa de mortalidade na Paraíba, ela vai diminuir. Ela vai diminuir porque na medida que a gente vai ter uma testagem maior, nós vamos diminuir o número a gente vai aumentar o número de contaminados e, enquanto isso, a gente não aumenta também o número de mortes, porque a proporção vai ser diferenciada, né? Então a gente sabe que isso não vai diminuir. Professor Santiago Santos, muito obrigado pela sua participação. Você tem acompanhado aqui. Hoje eu vi que você fez uma live também lá às 17 horas, acho que foi isso. 17 horas, você fez uma entrevista através de uma live. Eu não acompanhei, mas parabenizo pela iniciativa, né? Eu acho que a gente tem, como liderança, tem que estar dialogando constantemente com a população. Então, esse diálogo ele há de ser constante, né? Bom, uma outra informação que a gente traz aqui é que Bolsonaro veta dispensa de atestado médico durante quarentena. O que é isso? Um projeto que foi, que foi aprovado pela Assembleia, pelo Senado, liberava por 7 dias o trabalhador que tivesse sido contaminado, o trabalhador que tivesse sido acometido ou com suspeita de Covid-19, não comparecesse ao trabalho nos primeiros 7 dias, ele ficava desobrigado de apresentar um atestado médico. E por que isso? Porque nós sabemos a dificuldade que é para os nossos trabalhadores hoje, as unidades de saúde sem atendimento, né? Os hospitais com atendimento limitado, hospitais destinados apenas para receber o Covid-19, as pessoas com a Covid-19. Então, diante dessa dificuldade, esse projeto visava o seguinte: olha, o trabalhador que ficar afastado até 7 dias não precisa apresentar atestado médico. Bom, isso não agradou o presidente da República, ele vetou na íntegra o projeto, e o projeto agora volta de novo para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional pode derrubar o veto ou não. A gente não sabe o que vai acontecer. Os ânimos entre o Congresso e a Presidência da República não andam muito bom, desde o último domingo, em que estimulado pelo Presidente da República, né, os aliados de Bolsonaro fizeram carreadas nas diversas cidades, nas maiores cidades do país. Isso provocou um certo acirramento, porque nessas carreatas pedia-se a volta do AI-5, né, o fechamento do Congresso, o fechamento do Senado, né, e o fechamento do Supremo Tribunal Federal. E na visão de muitos, inclusive de juristas renomados, essas carreatas atentaram contra a ordem constitucional, atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Razão pela qual o Aras, que é Procurador-Geral da República, apresentou uma representação ao Supremo Tribunal Federal pedindo para abrir um procedimento, né, um processo investigatório, isso porque inclui deputados federais, e aí, em razão do foro, esses deputados federais só podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Então foi, na segunda e na terça-feira aí nós tivemos celeuma muito grande, na quarta-feira foi menos acirrado, mas a verdade é que entre o Congresso e a Presidência da República os anos não andam muito bem. O nosso querido
Santiago, o professor Santiago está dizendo assim, olha, o prefeito Cartacho tem que dar muitas respostas aos pessoenses. Concordo com você, meu querido Santiago, porque a gente está vendo aí, de modo geral, nas comunidades, né? Eu que milito muito nas comunidades, que vou muito às comunidades, a gente está vendo aí como, né, que está a situação, né? E a cidade no geral, né? Muito buraco, né? Eu vi, levaram quase 15 dias, você imagina, a ladeira do Rangel do 2 de fevereiro, sentido centro-bairro, levou-se quase 15 dias para se fazer a manutenção de um buraco que tinha no meio da ladeira, na curva, um lugar extremamente perigoso, né, onde você tinha um alto risco de acidente, né? Santiago diz assim, a UPA do Valentina, Covid-19, e UPA de Cruz das Armas, Covid-19, atendimento para as outras patologias, UPA bancária e Oceania. Decisões tomadas erradamente. Na visão do nosso querido Santiago, essas UPAs não deviam estar voltadas exclusivamente para atendimento à Covid-19, e sim a atendimento à população em geral, né? Enfim, a gente precisa ver a taxa de alimento, viu, Santiago? Aí eu tenho um posicionamento mais técnico nesse aspecto, no sentido de dizer que se você tem uma alta taxa de alimento, você deve preservar, tirar os pacientes de Covid-19, colocando tudo num local único de atendimento, para impedir que as outras pessoas que não estão com a Covid venha para o atendimento e saia de lá contaminado pelo coronavírus. Então a medida pode desagradar de algum modo, mas do ponto de vista técnico de saúde pode ser uma solução. Não estou dizendo que é a solução e não estou dizendo que podia ser repensado uma vez que talvez a incidência de Covid-19 não justifique você ter 2 UPAs reservada exclusivamente para esses atendimentos, tá? Ou se não haveria outra solução, como você, nessas UPAs, abrir uma das portas só para esse tipo de atendimento e a outra porta você atender ao público em geral. É óbvio que você tinha que construir uma equipe específica para atendimento da Covid-19, atendimento num local único, e no outro local você fazer o atendimento geral da população, de forma que você conseguisse não fechar o lugar para os demais atendimentos. Então, só fechar esse lugar para os demais atendimentos na medida que a demanda aumentasse demais. Mas isso é uma questão que planejamento que a Secretaria de Saúde fez. A Prefeitura de João Pessoa, como nós estamos falando ainda, viu, Santiago? A Prefeitura de João Pessoa foi condenada a Justiça condenou a Prefeitura de João Pessoa ao acolhimento de 400 pessoas em situação de rua. Nesse momento da Covid-19, nesse momento crítico, a gente sabe das inúmeras pessoas que estão morando na rua. Nós temos famílias com crianças morando na rua, em situação de rua, em situação de rua, porque na rua não é lugar de morar. Morar, a gente tem um conceito diferenciado do que seria morar, mas em situação de rua. E essas pessoas precisam ser acolhidas pela Prefeitura. A Prefeitura tem que arrumar um lugar para colocar essas pessoas para que elas não sejam contaminadas pelo coronavírus. Então, hoje a Justiça deferiu, né, uma tutela provisória pedida pelo Ministério Público da Paraíba e determinou que a Prefeitura de João Pessoa ofereça 400 vagas de acolhimento provisório e voluntário para a população em situação de rua através da abertura de vagas em unidades já existentes. Albergues, concessões de auxílio moradia e alocação em pousadas e hotéis de baixo custo, observando as medidas de prevenção da Covid-19. A liminar foi requerida pela promotora de justiça, doutora Sônia Maria de Paula Maia, que atua na defesa da cidadania e direitos fundamentais da capital. Então,
é um direito fundamental do cidadão, um lugar para ficar, né? A preservação da integridade da saúde, a preservação da saúde e a integridade física. E a gente sabe, né, que a prefeitura tem condições de fazer isso, né, de procurar pousadas de baixo custo, sobretudo na parte baixa da cidade, a gente sabe que existe, né, e ali fazer um contrato com aquelas pousadas que inclusive precisa movimentar o seu capital financeiro, né, que precisa de um incremento do capital financeiro, né, um incremento financeiro das atividades que estão todas paradas, e com isso alocar essas pessoas, né? Então a gente espera que a prefeitura cumpra com a determinação do Ministério Público, que não use a sua procuradoria, a sua força jurídica para estar recorrendo disso. Isso é uma questão que não precisava nem o Ministério Público pedir à Justiça que a prefeitura cumprisse isso, né? Por questão de humanidade, o prefeito, né, Luciano Cartacho, o prefeito Luciano Cartacho, por questão de humanidade, devia observar que tem pessoas na rua e que essas pessoas precisam serem acolhidas. Santiago, nota-se que o serviço público não estão preparados para uma grande demanda. É verdade, Santiago, e você está completamente cheio de razão. O serviço não está preparado e a gente espera que a nossa demanda não seja tão alta. Para ajudar a prefeitura a fazer a alocação dessas pousadas de baixo custo, né, na Rua da Areia, no Centro Histórico de João Pessoa, né, na Rua da República, a gente sabe que existem as pousadas por ali, a gente trabalhou muitos anos naquelas áreas. A Câmara Municipal de João Pessoa vai dar uma ajuda, vai transferir da sua conta para a conta da prefeitura R$300 mil para o combate ao coronavírus na capital. A Câmara Municipal de João Pessoa doa R$300 mil à prefeitura da capital. A verba servirá para manter e implementar ações de combate ao novo coronavírus Covid-19 no município. A exemplo da compra de respiradores mecânicos, insumos destinados a hospitais de pronto-vida, como estabelecido no ato número 8 de 2020 da mesa diretora da Casa. Então já é um incremento aí, né? A mesa diretora da Casa fez uma economia, né? Quero parabenizar aqui o vereador João Corujinha, ao mesmo instante parabenizo o vereador Marcos Henriques, né? Que tem sido um guerreiro, um lutador ao nosso lado aí nas diversas demandas, nas demandas da saúde, nas demandas dos moradores, dando voz, né? Abrindo audiências públicas, né? Então parabéns aí, Marcos Henriques, pela sua atuação pela sua atuação parlamentar como vereador na cidade de João Pessoa. Hoje o burburinho foi grande, né? A tarde toda era mensagem vai, mensagem vem, os portais todos noticiando, né? O desencontro entre o ministro Moro e o presidente da República, né? O presidente da República disse que quem manda é ele, tem dito que quem manda é ele, e ameaçou retirar o diretor-geral, o superintendente-geral, o secretário-geral da Polícia Federal no Brasil, né? E esse cidadão que está à frente da Polícia Federal é uma pessoa indicada por Moro, pelo ministro Moro. E o ministro Moro, não gostando da atuação do presidente, ameaçou deixar o ninho do presidente e voar para outros ares. Nós sabemos que semana passada nós tivemos já a demissão do ministro Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, e a chegada aí do Nelson Teich, que ao meu ver a gente começou a patinar. Tanto é que nós não tínhamos chegado ainda na casa nem sequer de 210 mortes em 24 horas. Hoje nós chegamos aí a 407 mortes nas últimas 24 horas, né? Santiago manda os parabéns a todos os profissionais de saúde, os ACS, enfermeiros, médicos, são heróis
neste momento tão difícil. A unidade de saúde, apesar de todas as dificuldades profissionais, fazendo o seu papel. Pois é, Santiago, a gente tem nesses profissionais aí, de fato, heróis da vida real, não um herói de cinema com superpoder. O superpoder dele está em receber do poder público, como eu já havia dito, máscara, capote, propé, né, gorro, óculos de segurança, né, enfim. É isso que esses profissionais precisam. Eu tenho a infeliz cifra de 60 profissionais de enfermagem que já morreram no Brasil. E olha que eu comecei a contar em 20 de março. De 20 de março até hoje, nós já chegamos a 60 profissionais de enfermagem, entre auxiliares, técnicos e enfermeiros. É uma cifra lamentável que a gente jamais desejaria para a profissão nenhuma. E o que mais tem contribuído para essas mortes é a falta de equipamento de proteção individual, a falta de condições de trabalho, e o que mais dói em toda a categoria é a falta de reconhecimento dessa que é uma das valorosas categorias que compõem todo o conjunto de profissionais de saúde, onde nós, os profissionais de enfermagem, somos cerca de 75% de toda a mão de obra do profissional de saúde e de toda a mão de obra do SUS. SUS, um patrimônio nacional, patrimônio brasileiro que deve ser preservado. Não esqueçamos nunca que o ministro Mandetta era um dos que defendia o fim do SUS e que votou na PEC, quando era deputado, na PEC que limitou o teto de gastos com a saúde. Mais de 40 milhões de trabalhadores fizeram cadastro na Caixa para receber o auxílio emergencial. Pois é. O Santiago faz mais uma intervenção aqui. Eu quero ver agora os vereadores visitando os hospitais, dando assistência às comunidades carentes. Tá, todos nós queremos ver isso, Santiago. Isso é um sonho de consumo nosso, que eles vão à comunidade, que eles estejam nas comunidades, nos hospitais, onde as pessoas possam de fato contribuir com suas falas, para que eles possam receber essas falas e dar vazão às diversas demandas da população. Como eu vinha dizendo, mais de 40 milhões de trabalhadores fizeram cadastro na Caixa para receber o auxílio emergencial. A Caixa Econômica Federal informou na noite deste domingo que já foram finalizados 40,5 milhões de cadastros no aplicativo e no site da instituição para pagamento do auxílio emergencial de 600 aos profissionais informais. O problema de tudo é que mais de 40% desses informais ainda não receberam nenhum centavo em suas contas e ainda consta lá quando abre a página, continua em análise. Digo isso porque eu tenho visitado e tenho recebido, eu tenho tido contato através do smartphone de diversas pessoas que me mandam inclusive o print dizendo: olha como está a minha situação. Já fiz o cadastro há mais de uma semana e continuo em análise. E é muita gente que continua em análise. E a Caixa precisa resolver essa situação, que essas pessoas precisam, essas pessoas estão necessitadas. E para finalizar, a notícia que saiu hoje é que o governo ia antecipar a segunda parcela do auxílio emergencial, mas que tinha faltado dinheiro e que essa segunda parcela não ia ser antecipada. A gente espera que amanhã a gente tenha a notícia mais favorável para o cidadão que está necessitando desse R$600. São 22 horas, aqui nós encerramos nossa live. Agradecemos ao professor Santiago, que contribuiu imensamente conosco, né? Agradecemos a enfermeira Fabíola, que esteve conosco, a Maria José, que também esteve conosco,
a Marival Oscioli, que esteve também conosco, Martiniano Lima, Cláudia Bezerra, Santiago Santos, que esteve conosco. Muito obrigado pela participação de todos. Dizendo que o nosso programa está aqui no nossa fanpage no Facebook, na fanpage do Edson Gomes, está no nosso canal no YouTube, no canal do Edson Gomes, e vai estar também, para quem quiser ouvir, lá na Rádio Zumbi JP, do companheiro Dalmo Oliveira e do companheiro Fábio Rosário. A todos, muito obrigado pela companhia de vocês, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de ter estado com vocês, e até a próxima semana, se o grande arquiteto do universo assim nos permitir.